Então, vamos ler Lucas capítulo 5, que a paz do nosso Senhor Jesus, a graça poderosa de Deus, seja sobre nós essa manhã. Lucas 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5 nos fala sobre um dos milagres que Jesus fez, que marcou inicialmente, de maneira muito forte, a vida dos apóstolos, sobretudo Pedro, e aqui você já percebe Tiago e João. Esses 3 que se tornariam os apóstolos mais próximos de Jesus, eles experimentam, veem um milagre na vida diária deles, no cotidiano deles. Eles eram pescadores. E Jesus estava ali no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz que Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, um outro nome para o mar da Galileia. E o interessante, amados, é que Jesus estava ali para ensinar a palavra de Deus. E a multidão estava indo ali para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que milagre e cura, todos nós gostamos de ver e queremos experimentar. Há muitas pessoas que vêm até a igreja, que buscam orações para experimentar milagres e curas, e isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus de milagre e de cura. Mas o nosso Deus, o propósito principal dele não é fazer milagre na nossa vida. O propósito principal de Deus é ter revelação e comunhão conosco. Ele quer se revelar a nós e Ele quer se relacionar conosco. O chamado de Jesus é para que a gente o conheça, o ame, ande na presença dEle. E aqui o texto nos mostra que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Como que hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Meditar, estudar, ter um relacionamento com a palavra de Deus, com o Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra. O versículo 3 mostra algo interessante, que Jesus, entrando num dos barcos que era o de Simão, o barco aí de Pedro, Jesus pediu que se afastasse um pouco, e se assentando no barco, ele ensinava as multidões. Jesus ali estava ensinando, ele não estava fazendo milagres extraordinários,
ele não estava orando para que acontecesse alguma coisa sobrenatural, ele estava ensinando. Nós precisamos parar para ouvir Jesus ensinando, porque ele nos ensina para a gente viver na vontade de Deus, ele nos ensina para a gente andar com Deus, porque o maior milagre que Deus faz na nossa vida é nos salvar e nos transformar. O maior propósito de Deus na sua vida e na minha é nos tornar mais semelhantes a Jesus a cada dia. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, se relacionar com Deus e ser transformado, moldado para nos parecer com Jesus. Este é o maior milagre, e Jesus já estava fazendo isso, ensinando a palavra, ministrando a palavra. Mas no versículo 4, você percebe o texto que os pescadores estavam lavando as suas redes, não tinham pegado nada. E quem já se aproximou de pescadores, quando eles tiram as suas redes do mar ou do rio, e às vezes vem cheio de galho, vem cheio de folha e outras coisas mais, e eles têm que limpar as redes. Eles estavam aqui limpando as redes, eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. E aí sim, Jesus diz para eles no versículo 4, acabando de ensinar a palavra, Jesus diz: vá para um lugar mais fundo, lance as redes para vocês pescarem. Bom, Simão Pedro era um pescador experiente, ele não era igual aqueles que tiram um final de semana por ano para ir pescar em algum lugar, amadores. Mas Jesus sabia que Pedro tinha experiência. Pedro tinha experiência com aquilo que ele fazia no seu dia a dia. Mas Jesus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele chega para Pedro e diz: tente novamente, pesque novamente, jogue a rede de novo. Eles tinham tentado de todas as formas, eles já tinham trabalhado bastante. No versículo 5, Pedro diz: mestre, e ele chama Jesus de mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. É muito importante a gente reconhecer para Deus, diante de Deus, as nossas frustrações, aquilo que nós não conseguimos. Ele poderia ter simplesmente disfarçado, falado: vamos lá, mas ele é sincero, dizendo, primeiro chamando Jesus de mestre, porque ele estava ouvindo e crendo no ensinamento de Jesus. Ele diz: sobre a sua palavra nós lançaremos as redes. Na verdade, Jesus tinha ensinado, e agora Jesus estava levando-os a praticar. Tudo que a gente ouve de Deus, nós devemos colocar em prática. Nós devemos lançar a nossa fé, nós devemos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus tinha dado uma palavra. Amado, é tremendo quando a gente vê Pedro dizendo: nós já tentamos, já fizemos tudo que a gente podia e sabia, mas agora há uma palavra de Jesus. Amado, nessa manhã, quem sabe, há uma palavra de Deus para você continuar tentando, continuar investindo, continuar obedecendo, continuar caminhando. Mesmo que você esteja praticando algumas coisas que Deus tem te dado e não vendo os resultados imediatos, mas Jesus aqui dá uma nova palavra, e eles vão lá e lançam a rede. E quando eles fazem isso, versículo 6 diz que a quantidade de peixes foi tão grande que as redes começaram a se romper. Os milagres de Deus são surpreendentes, extraordinários, e vão sempre além das nossas expectativas. Pedro achou que não ia pegar nada. Como pescador experiente, ele sabia a hora de pescar, a maré, o vento, e de repente, uma palavra de Jesus muda tudo. Amado, cuidado para que a tua experiência de vida não esteja limitando você de obedecer comandos que Deus está te dando, palavras que Deus está te dando, para você tentar novamente debaixo de uma palavra. Às vezes Deus nos dá direções para amar pessoas, perdoar pessoas, para caminhar em propósito que Ele nos concedeu, e a gente diz: eu já tentei, eu já fiz, não deu certo. Mas Deus está nos dando uma palavra nova. Ande sobre a palavra de Deus, lance a sua rede pela fé, obedeça o comando de Jesus, porque os milagres vão ser manifestados na sua vida. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que o milagre foi tão grande que os barcos ficaram tão cheios que eles tiveram que compartilhar com outros. É assim, toda bênção que Deus nos dá é para que a gente possa ser bênção para outros, é para que a gente possa servir a outros, é para que a gente possa tocar a outros. Deus nunca nos abençoa apenas pensando na gente. Deus chamou Abraão e falou: seja você uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem.
E a partir do versículo 6, parece que o tema do milagre muda. Porque o texto fala que quando Simão Pedro viu o milagre, ele se prostrou aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aí a gente percebe aqui uma outra revelação. Pedro chama Jesus de mestre, ele reconhece que Jesus ele ensina a palavra, que a palavra de Deus ela é instrutiva, mas agora ele reconhece que Jesus não é só mestre, mas Jesus é o Senhor. Ele é Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo. Amado, andar com Deus é assim. Nós vamos nos surpreendendo e vamos vendo que o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que ele é Deus, que Jesus é dono de todas as coisas. E aí ele chama Jesus de Senhor, e ainda mais, ele diz: se afaste de mim porque sou pecador. Ele reconhece que Jesus é santo, por ele ser Deus, ele é santo. Jesus aqui não pregou sobre pecados, Jesus aqui não olhou para Pedro e apontou qualquer coisa que Pedro estava fazendo, mas o milagre de Jesus trouxe a Pedro a consciência da sua condição de pecador. Porque os milagres de Deus, eles manifestam o poder e a presença de Deus. John Knox dizia que poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente. É um Deus que está presente. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus não apenas quer nos ensinar a palavra, mas Ele quer operar milagres e Ele quer nos despertar a consciência de que Ele está presente, de que Ele é Senhor, de que Ele é santo, Ele é o nosso mestre. E aí, por causa disso, o texto, versículo 9, diz que a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, todos que ficaram perplexos diante daquilo, e Pedro, Tiago e João ficaram mais assombrados ainda. E Jesus diz a Pedro: não temas. Ou na versão que a gente está usando, a nova versão atualizada, ele diz: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. Deus está dizendo, não apenas, Jesus fala, não apenas eu estou mostrando a você o meu poder sobre as circunstâncias do seu dia a dia. Jesus faz milagre no nosso dia a dia, mas Jesus mostra para ele que o propósito de Deus na vida de Pedro, de Tiago e João era maior. Eles não pescariam mais peixes, eles pescariam homens, eles pescariam pessoas. E o texto no versículo 11 nos mostra a resposta de Pedro. Qual é a resposta de Pedro e desses dois companheiros de pesca? Eles arrastaram o barco, deixaram tudo e o seguiram. Amado, quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus não está apenas querendo marcar um momento da nossa vida. Deus não está querendo apenas resolver os problemas que a gente enfrenta no cotidiano. Quando a gente experimenta a palavra de Deus, Deus sempre está nos chamando para largar tudo que está nos impedindo de caminhar com Ele e andar com Ele, e seguir a Jesus, e seguir os passos dele. Aqui Pedro e os seus companheiros largam tudo e seguem a Jesus. Talvez nós precisemos largar algumas coisas para que a gente siga Jesus de maneira mais consciente, plena e agradável a Ele. Sabe, irmãos, como que Jesus fez esse milagre? Será que Jesus sabia onde estavam os peixes? Certamente, porque Ele é o Senhor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Ou talvez Deus tenha dado uma palavra e os peixes obedeceram, porque a palavra de Deus, quando Ele lança a sua palavra, todo ser que respira tem que responder a sua palavra. Talvez os peixes ouviram Deus falando: vá para aquele lugar, entre nas redes, e foi uma disputa de peixes querendo entrar naquela rede. Amado, o milagre é a ação de Deus soberana sobre a nossa vida. Talvez você precise de um milagre nesse dia. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer o milagre sempre quando a gente quer, ou como a gente quer. O que nós cremos pela palavra é que Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus que responde orações, num Deus que é todo poderoso. Agora eu quero falar também do segundo milagre em Lucas capítulo 5. E nós vamos até o versículo 16. Após essa pesca maravilhosa, que assim é chamada, esse milagre que Jesus fez, diz o texto que Jesus estava numa das cidades e um homem cheio de lepra veio à sua presença. E quando viu Jesus, se prostrou e chamou Jesus de Senhor e disse: se quiser, pode me purificar.
Irmãos, é importante lembrar que a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, era a grande epidemia daquele tempo e amedrontava as pessoas, porque as pessoas elas iam perdendo partes do seu corpo, elas iam ficando totalmente, a sua saúde ia deteriorando aos poucos, e elas eram desprezadas pela sociedade, elas sofriam preconceitos, discriminação, tinham que ficar longe, porque contaminava outras pessoas. E o texto nos dá conta de um homem leproso que se aproxima de Jesus, e ele, por aquilo que ele ouviu do Senhor, ele reconhece que Jesus podia purificá-lo, e ele se prostra ali diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estende a mão sobre ele e o toca, e Jesus fala: eu quero que você seja limpo. Não podia tocar um leproso, porque se você tocasse um leproso, você poderia ficar leproso. Mas Jesus, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Então ele toca no leproso, a lepra não pega nele, mas a purificação, a santidade dele toca e purifica o leproso. Independente das nossas lepras, às vezes da nossa alma, do nosso pecado, da nossa condição, quando a gente toca em Jesus, crendo, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos santifica, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta do domínio do pecado na nossa vida, ele nos santifica. E no mesmo instante a Bíblia diz que a lepra daquele homem desapareceu. E aí o texto nos dá conta no versículo 15, que as multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Nós devemos buscar a Jesus para se relacionar com ele, para ouvi-lo e para também ser curado das nossas enfermidades, curado da nossa alma, curados da destruição que o pecado traz à nossa vida, curados nos nossos relacionamentos. Amado, o projeto de Deus para a nossa vida é nos tornar semelhante a Jesus. E o maior milagre é essa transformação diária da nossa comunhão com Ele, que vai nos tornando mais e mais parecidos com o Senhor. E para concluir, o versículo 16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas escreve o Evangelho destacando sempre a vida de oração de Jesus. As respostas de orações que foram feitas por homens e mulheres no tempo de Jesus. Lucas dá um destaque, que havia uma multidão atrás de Jesus, e talvez você pense, que oportunidade grande para Jesus poder servir aquela multidão toda, até esgotar todas as suas forças. Não, amado, Jesus sabia que ele precisava ficar a sós com o Pai. Jesus sabia que estar com o Pai era mais importante do que uma multidão atrás dele, do que os resultados do seu ministério. Nós precisamos ter esse tempo a sós com o Pai. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Nós vivemos na geração onde a gente não tem tempo para orar, onde nós queremos estar com as pessoas, nós queremos estar com a multidão, nós queremos estar sendo conhecido pelas pessoas, e Jesus se retirava para orar, ficar a sós com Deus. Nós precisamos amar mais o lugar secreto, amar mais estar com o Senhor, do que qualquer nível de reconhecimento público, do que qualquer nível de fama diante dos homens. Nós precisamos amar estar a sós com o Pai. Jesus sabia que a fonte, ainda que ele fosse Deus, mas ele se fez homem, a fonte do seu ministério era a dependência do Pai, era a comunhão com o Pai, era ouvir o Pai. Quando a gente começa a trocar, amado, o estar com Deus pelo estar com as pessoas, e mesmo que sejam pessoas de Deus, nós começamos a enfraquecer a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Nós vamos enfraquecendo. Há muitas pessoas que cobram isso até de líderes, que os líderes estejam em todos os lugares, sirvam a todas as pessoas. Amado, nós fomos chamados em primeiro lugar para estar com o Pai, para estar no lugar secreto. Lá em Atos capítulo 6, diz que a igreja crescia e as necessidades aumentaram de servir pessoas que tinham necessidades, porque é assim entre nós. E o Espírito Santo guiou logo a igreja no início, dizendo que os líderes não poderiam estar servindo a todos. Eles precisavam se separar para a oração e para a palavra. O principal chamado de uma liderança espiritual é a oração e a palavra.
E nós nos servimos uns aos outros, cada um fazendo a sua parte. E ali eles estabeleceram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar, para cooperar, porque nós não podemos trocar a presença de Deus pela presença das pessoas, pelas multidões, por aquilo que diante dos homens é valorizado. Imagina você olhando a multidão toda atrás de Jesus, precisando dele, mas ele sabia que ele precisava estar com o Pai a sós. Como nós precisamos, na nossa geração, reaprender a amar o lugar secreto, aquele lugar de intimidade com Deus. E ali é o lugar onde nós somos curados, transformados, moldados, onde as nossas fraquezas são tocadas pelo Senhor, onde o nosso orgulho é quebrado, porque só tem uma maneira da gente matar o nosso orgulho, é todos os dias se expor ao Santo dos Santos. Não é só orar, mas é todos os dias entrar no lugar de oração, onde nós contemplamos o Senhor, onde nós somos cheios da consciência dEle. Somente um encontro diário com Deus vai quebrando o nosso orgulho diariamente e vai ajustando o nosso foco para a gente não desviar daquilo que o Senhor nos chamou como principal. O principal chamado de Deus é o que está lá em Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, habitar na sua presença todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender, meditar, para que eu possa contemplar a sua glória, a sua beleza. Nós estamos aqui nessa manhã para nos alimentar da sua palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua revelação desse dia. Amém? Pai, obrigado, porque a tua palavra nos fortalece a cada manhã. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ler o Evangelho e nos lembrar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Senhor, Mestre, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Santo, Glorioso. Jesus, aumenta em nós a percepção da tua presença, o reconhecimento que tu estás conosco todos os dias. O Senhor é o Deus que deu uma palavra e os discípulos obedeceram e viram o teu milagre. O Senhor é o mesmo que tocou o leproso, e o leproso foi limpo, purificado pelo poder da tua santidade. O Senhor é o mesmo. Jesus, nos ensina a confiar, a crer, a obedecer a tua palavra, e a ser tocado pelo Senhor todos os dias, no lugar secreto, a sós. Aumenta em nós, Pai, o prazer de estar a sós com o Senhor, que o ativismo do dia a dia não nos distraia, que o nosso coração não fique ensoberbecido, não fique, ó Deus, confiando em nós mesmos ou na nossa experiência, mas que o lugar secreto seja o lugar onde nós sejamos moldados a cada dia, que tenhamos prazer de estar contigo a sós. Em nome do Senhor, nós oramos para a tua glória, Jesus. Amém.